muito bem-vindos aí. Já dizia minha avó, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, e esse é o tema que eu coloquei para essa conversa. Então, vai dando aí seu cheguei aí para mim saber que você já tá aqui na sala. Seja bem-vindo aí o pessoal que tá chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Em tempos difíceis, né? Vamos afiando as nossas ferramentas, vamos desenvolvendo as nossas habilidades. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. É bem rápido, não vou alongar, fique tranquilo. A você que já está chegando aí, eu coloquei como tema, me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Né? Para toda a área de empreendedorismo, para toda a área de desenvolvimento, nós aplicamos frases ou são estudos que direciona que você é o meio, você é o resultado das cinco pessoas que você anda ou que estão mais próximas a você. Então, pela lógica, se a pessoa anda com pessoas otimistas, automaticamente ela vai ser uma pessoa otimista. Se você é uma pessoa que nunca xingou na sua vida e você começa a andar com pessoas que xingam, automaticamente no decorrer do tempo você começa também a xingar sem que você perceba. São características que você vai absorvendo. Então, para a conversa de hoje, aqui o desenvolvimento de hoje, são coisas muito básicas, né? No tempo de crise, nesse tempo do vírus, aonde tem sido aonde você tem absorvido conhecimento ou informações, porque se você absorve informações de pessoas que estão extremamente desesperadas, não demora muito tempo para você ser a próxima pessoa a estar muito desesperada. Agora, se você absorve características de pessoas que estão tranquilas, pessoas que estão vendo essa situação num outro ponto de vista, né, você também começa a enxergar dentro de um outro ponto de vista. Por isso que as informações que chegam até você, as amizades que nós andamos no dia a dia, ela precisa ser muito seletiva. Nós precisamos, no nosso critério, ser muito seletivo. Por quê? São coisas que podem edificar a minha vida ou são coisas que podem realmente me jogar muito para baixo. Se você convive com pessoas que sofrem de depressão e você não tem um equilíbrio emocional, você não consegue ter uma maturidade emocional, você não consegue separar as coisas, você tem uma tendência muito grande a se tornar também uma pessoa sofrendo de depressão ou síndrome da ansiedade ou tantas outras coisas, síndrome do pânico, ansiedade, tantas outras coisas. Então, nesse momento é muito importante com quem você está conversando, né? Você que é um cristão, você que é de alguma fé, é muito bom você estar junto ao seu líder, pessoas que já estão estruturadas, estão num foco maior, estão numa direção já há mais tempo na caminhada, então entender qual é, né, a visão dele também nesse ponto de vista. Então é muito bom essa proximidade com pessoas que têm uma forma, um amadurecimento dentro da área do emocional. Então, sobre isso eu quero trazer esse tema, né? Como já dizia os antigos, me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Eu estava vendo um filme essa semana, e o filme era um filme dos Estados Unidos, à procura de Bin Laden, mais ou menos isso. E tinha um rapaz, o filme conta a história de um rapaz que ele era muito trabalhador. Era uma pessoa muito indônea, uma pessoa muito verdadeira. E ia ter uma reunião das pessoas que trabalhavam supostamente para esse Bin Laden. E ele foi, curiosamente, né, dar uma olhada no que estava acontecendo naquela reunião. E os soldados dos Estados Unidos tinham lançado um míssil. E ali havia mais de 40, 50 pessoas reunidas. E eles achavam que ali estava aquele homem. E aquela bomba chegou ali e explodiu todo mundo. E ali tinha uma pessoa de bem. Estava no lugar errado, com pessoas erradas. Ele era de bem, mas por estar envolvido com pessoas que não era, ele também acabou tendo o mesmo resultado daquelas pessoas. Então é muito importante com quem você tem se relacionado, suas amizades, principalmente no que nós estamos vivendo hoje.
aonde pessoas não conseguem ter uma opinião direta, pessoas de manhã, eu já falei sobre isso aqui, as pessoas de manhã têm uma opinião, à tarde já tem outra, não conseguem ter uma estabilidade. Então, eu vou falar aqui sobre diversas coisas. Uma dessas, o primeiro ponto é sobre característica. Com quem você anda, você vai absorver características. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo 34, a partir do versículo 29, conta que Moisés foi para o monte e ficou 40 dias e 40 noites conversando com Deus. Conversando com Deus, e Deus começou a dar projeto. Deus começou a dar visões para ele do que ele queria na terra. E Moisés começa, além de receber a tábua dos mandamentos, do decálogo, ele também agora desce com um projeto que Deus quer que construa um templo. Deus quer que ele construa os utensílios, os acessórios e o templo para que Deus habitasse dentro desse templo. Só que a Bíblia diz que por Moisés ficar muito tempo próximo de Deus, ele desce com características divinas, características espirituais muito notórias. E quais eram elas? A primeira delas é que o semblante de Moisés reluzia, era reluzente como o formato de um anjo. De tanto Moisés ficar perto de Deus, ele desce com característica que as pessoas não entendem, mas era características divinas. O seu semblante era como um envolvimento em glória, uma coisa linda, extraordinária, que para aqueles que não estavam entendendo, começou a se retrair, começou a ver aquilo com um pouco de preocupação. Então a importância quando você escolhe pessoas para andar do seu lado, que realmente traz um resultado positivo. Eu comecei esse vídeo falando que se você anda com pessoas que xingam palavrão, automaticamente, por mais que você não xingue, de tanto você ficar perto, você começa sem perceber a absorver característica. E é por isso que eu quero falar contigo nessa tarde. Absorva todas as características de Deus, ande com Deus, traga Deus para dentro do seu relacionamento, principalmente no momento que talvez hoje o seu emocional esteja muito abalado. Talvez emocionalmente você não está vendo uma resposta, não está vendo um ponto fixo, não vê uma melhora. Talvez você está achando que essa pandemia vai levar ainda muito tempo. Mas quando você absorve característica de pessoas que estão estruturadas, estão alicerçadas, com toda certeza, essas características começam também a passar para você. Vou te dar um exemplo. Quando você anda com pessoas que são puramente voltadas para as coisas de Deus, são pessoas que nesse caos, nesse momento, são pessoas otimistas. Por quê? Estão arraizados na palavra de Deus, então são pessoas otimistas. O que é uma pessoa otimista? Existem duas visões que você vai ter dentro da sua caminhada. A visão otimista e a visão pessimista. Uma visão pessimista é quando nós podemos pegar a passagem de Pedro andando sobre as águas. Uma pessoa pessimista diria da seguinte forma: Pedro, ele pode até ter andado sobre as águas, mas afundou, porque você dá mais ênfase porque o que aconteceu de forma negativa. Agora uma pessoa otimista não. A pessoa otimista vai dizer o seguinte: Pedro afundou, mas andou sobre as águas. É a questão da visão, da ótica que você está hoje. Vou te dar um outro exemplo. A mulher do fluxo de sangue, ela olha Jesus e existia uma multidão, existia barreiras, existia pessoas que soubessem que ela estava ali de forma impura, ela seria apedrejada, ela poderia ser caluniada, poderia acontecer muitas coisas, mas na visão dela, uma pessoa otimista, ela olha e fala: eu só preciso tocar, ele não precisa me ver, ele não precisa falar, eu preciso romper essa barreira e tocar em Jesus. Então, quando você anda com pessoas que estão estruturadas na palavra, os seus líderes, com toda certeza você vai se deparar com pessoas que têm característica otimista. Pessoa que está vendo esse caos e está dizendo: olha, é só um momento, isso vai passar. São pessoas que nesse momento estão dizendo assim: Deus está qualificando a sua habilidade, você vai descobrir talentos novos. Então você andando com pessoas otimistas vai também extrair dessa pessoa e trazer para você otimismo. E é o que nós precisamos. Andar com pessoas que estão guiadas pela palavra de Deus, estão estruturadas, vai te dar coragem. E eu sempre falo isso:
Coragem não é ausência de medo. Coragem é a ausência de covardia. Porque muita coisa nós fazemos com medo. É um emprego novo, uma situação nova, tomar uma decisão para um casamento, tomar uma decisão de sair talvez do país, do estado por causa de trabalho. São coisas que você vai ter medo, mas você vai romper esse limite mesmo com medo, porque o medo é uma coisa humana. Só que a covardia é aquilo que faz você retroceder. Você vai ver que todas as passagens que Deus vai dar vitória ao povo de Israel, Deus fala para o povo ficar firme, não esmorecer, não olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Porque ele está falando, mesmo com medo, mesmo sem você saber o resultado que você vai ter lá na frente, com tanto medo que você tem, mas você permaneça firme, não seja covarde, não volte. O povo de Israel estava na beira do Mar Vermelho e começou a querer olhar para trás, querendo usar covardia, querendo retroceder. E Moisés, usado por Deus, diz para o povo ficar firme. O mar vai se abrir, o povo vai passar. Com medo? Com toda certeza, talvez teria medo. Talvez Sadraque, Mesaque e Abednego entrou dentro da fornalha com medo, mas não com covardia, com medo, um pouco ciente que poderia morrer, mas não usou de covardia. O que é covardia? É quando você abre mão de tudo que você aprendeu sobre Deus, que Ele pode fazer, quem Ele é, e começa a olhar para trás. Começa a olhar da onde veio, como é que é a situação que você está hoje para as promessas. Isso sim é um termo de covardia. Agora, o medo não. Eu sei que eu estou vivendo um período difícil, o coronavírus está aí que todo mundo está ciente. Só que tá com medo, vai usar máscara, eu vou evitar de sair de casa, eu vou me proteger com álcool em gel. Sim, mas eu permaneço fiel à palavra dele. Eu sei que eu estou guardado, eu sei que eu estou protegido, eu sei que os que estão partindo agora, mesmo com muito pesar, com muita dor, é um propósito de Deus, está no controle de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando você está perto de pessoas que estão puramente estruturadas na palavra, você consegue extrair isso dessas pessoas. Você extrai inteligência, você também extrai respeito. Eu fiz uma lista: honestidade, humildade, generosidade. Isso aí você vai extraindo de pessoas boas. São pessoas que você olha e pessoas que ajudam outras pessoas. Em muitos casos, quando você anda com pessoas que são avarentas, pessoas que são soberbas, e você começa a olhar na ótica dela, e se você não tiver uma estrutura, se as pessoas que te rodeiam não são pessoas estruturadas, você começa a desviar o seu espaço. Olha o que Asaf fala no Salmo, se eu não me engano é o Salmo 73 ou 71. Ele fala: por eu observar a vida do ímpio, eu quase me desviei. Sabe o que ele estava fazendo? Comparando a vida dele com a vida de quem não propagava a Cristo, não propagava a Deus, não falava de Deus. Ele olha: por eu olhar a vida do ímpio, eu quase desviei. Claro, e ele vai narrando. Porque eu vi que o ímpio não tem doença, não tem dificuldade, tudo está muito bom, eles prosperam, e eu vou definhando. Ele fala: até o dia que eu entrei no templo, na presença do Senhor, e eu desfrutei de coisas que nada poderia pagar aquilo. É isso que nós precisamos entender, querido. Não compare a sua vida com a vida de outra pessoa. Entenda que você está vivendo um padrão que Deus está permitindo. Nós somos um membro do corpo. Então não dá para ter 5 mãos no mesmo corpo. Claro que um vai ser a mão, o outro vai ser o braço, o outro vai ser a perna, o outro vai ser o dedo, desde que cada um faça a sua função. Ah, mas a minha função é tão pouco, eu vivo com tão pouquinho. A Bíblia fala sobre o pouco, ser fiel no pouco, e Ele vai te colocar sobre o muito. Valorize o pouco. Você tem um dedo pequenininho, mas se você passar faca, todo o corpo sente a dor. Você é importante mesmo na sua pequenez, olhando para os olhos humanos. Mesmo sendo pequeno, a Bíblia fala que o menor grão, a menor semente era a semente de mostarda. Mas a Bíblia diz: tenha fé na proporção daquela semente, porque ela tem uma aparência pequenininha. Mas quando colocada na terra, ela tem uma proporção de se tornar a maior hortaliça. Um pé de mostarda de Israel chega a 5 metros de altura. Você nunca viu um pé de alface de 5 metros.
mas ela rompe os seus limites, ela ultrapassa a sua barreira, mas ela é pequenininha na minha visão, na sua visão, mas na proporção que ela tem, ela não tem limite para o crescimento. Talvez quem te olha fala, mas é tão pequena, é tão pouquinho. Querido, mesmo sendo pouquinho, a viúva fala para o profeta, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu só tenho um pouquinho de farinha. E Deus fala, o pouquinho é suficiente para manter ela. O pouquinho é suficiente para dar vida para ela. Pouco não quer dizer que seja nada, querido. Valorize mesmo sendo pouco. Quando você anda com pessoas que estão alicerçadas na palavra do Senhor, porque hoje está sendo difícil de ter uma EBD. Hoje em muitas igrejas está tendo culto somente online. Hoje você talvez não tenha aquela mentoria bem presente do seu líder. Então agora é a hora de manifestar. A hora de manifestar tudo que você aprendeu em escola bíblica, em estudos, em seminários. É agora que é a hora de se manifestar isso. Agora é a hora de você se posicionar firme, como Abacuque, que no seu relato ele questiona a Deus. Mas ele fala, eu vou me colocar na torre, eu vou ficar na posição. Você é um ponto de referência nessa pandemia. Você é uma referência nesse momento de dificuldade. Pessoas estão olhando para você. Pessoas estão olhando qual é o seu posicionamento. Quando a Bíblia fala sobre Estevão, né, e eu acredito que se nós tivéssemos uma oportunidade, né, de falar, Estevão, obrigado por você ter se mantido fiel. Porque a fidelidade de Estevão mexeu no coração de Saulo, que vai se tornar, né, nós vamos conhecer como Paulo. Mas foi a fidelidade, o posicionamento. As pessoas diziam, era só ele negar, era só ele falar que não queria, que não precisava manter aquela posição que ele estava. Mas ele foi fiel até o final, e aquilo chamou a atenção de Saulo. O que levaria um homem a ser fiel a ponto de morrer? Então as pessoas estavam observando o posicionamento de Estevão. E tantos outros homens. Quando nós falamos sobre o Coliseu, os heróis do Coliseu, as pessoas que morreram no Coliseu, vendo seus filhos sendo comidos por animais, pessoas sendo espedaçadas, pessoas sendo decapitadas, e tudo que o imperador falava era simplesmente, nega a sua fé. Só você negar e você vai ver que nós vamos livrar eles. E aqueles homens entendiam que era um privilégio morrer sendo fiel à sua fé. Era um privilégio manter o seu posicionamento. Era um privilégio se manter firme, sendo exemplo para outras pessoas. Então, querido, nessa pandemia, seja um exemplo para as pessoas que estão perdendo foco, estão emocionalmente muito abaladas, pessoas que estão desesperadas. Seja o exemplo. A Bíblia fala sobre a vinha de Nabote. E o interessante é que o rei oferece terra, oferece mais terra. A vinha dele chamou tanta atenção. E quando o rei vai falar com ele, ele fala, não, isso é uma herança de família e eu não posso negociar. Sabe, hoje você não tem uma terra, talvez uma vinha como Nabote tinha, mas hoje você tem sim um exemplo. Você hoje tem algo que não pode ser negociado, que é a comunhão com o Espírito Santo, querido. É algo inegociável, é algo que não dá para negociar. Se manter fiel, firme nos dias difíceis. Como Nabote disse, eu não posso negociar aquilo que é herança. Jesus, quando foi ascendido ao céu, ele falou, eu vou para o Pai, mas eu deixo uma herança. Eu deixo o Consolador para que esteja todo o tempo, todos os dias, junto a vocês. Então, no momento que vocês clamar, ele está ali. Eu estava conversando com umas pessoas essa semana e eu falei, sabe qual é o grande problema? É que quando nós acordamos, nós levantamos, a primeira coisa que nós queremos saber quais são as notícias do dia. Você liga a televisão e a televisão está colocando quanto mais mortos possíveis eles colocar para todos os casos, para desestabilizar, para tudo. Eu falei, se você levantasse, fizesse uma oração, lesse um texto bíblico e depois fosse ver as notícias, você teria uma estrutura melhor, maior e muito mais forte.
A maior notícia, ela vai vir daqui. A Bíblia, ela conta que isso aqui é imutável. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai vir pandemia, vai embora a pandemia, mas ela permanece fiel. O nome de Cristo está sobre todos os nomes. Tem pandemia, tem problemas na política, econômicos, mas o nome de Cristo está sobre todos os nomes, querido. Então, as pessoas que você está se relacionando, o primeiro ponto é isso, você vai adquirir muita característica deles. Você vai ser o resultado das pessoas que estão à sua volta. Está andando com pessoas com fé? Fique tranquilo que a sua fé vai ser elevada. Está andando com pessoas que já estão desesperadas? Com toda certeza, você será o próximo a ficar desesperado. Segundo ponto que é muito importante, quando você anda com pessoas que estão estruturadas na palavra de Deus, quando você convida o Espírito Santo para andar com você, você não se corrompe com o sistema ou com as notícias que estão acontecendo no dia de hoje. Romanos capítulo 12, verso 2 diz para nós não, eu vou ler aqui na íntegra para você ver. Não se dobrar, não permitir que isso aconteça. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A notícia está aí, está todo mundo indo em volta da notícia, porém a minha mente está estruturada, eu estou alicerçado, e quem vier até mim com esse tipo de notícia, vai ser convertida essa notícia em coisas positivas. Há esperança. Quem vier com esse sistema, vier até a minha vida, vai ter um embate e eu não vou ser transformado por o sistema, mas o sistema vai ter um baque devido ao meu posicionamento. Por quê? Porque eu entendo que a minha mente ela já foi transformada. Eu já estou alicerçado. Eu já estou andando com pessoas que realmente estão também alicerçadas na palavra. O meu grupo de amizade. As pessoas que eu converso hoje sobre assuntos diversos, as pessoas que eu tenho um relacionamento mais próximo, elas também estão no mesmo foco, estão na mesma estrutura, estão na mesma base, estamos aprofundando raízes. Eu acho interessante que quando a Bíblia fala que nós somos comparados como árvores plantadas junto a ribeiros, e eu falei isso já, eu tiro muito para a nossa vida o carvalho, que é um exemplo de uma árvore que a Bíblia fala muito, porque quando você vai pesquisar o carvalho no Google, ele relata que o carvalho é uma árvore que ela aguenta tempestades, ventos muito fortes. E o ambiente que o vento passa, que o tornado passa, que a tempestade passa, dificilmente fica outras árvores, somente o carvalho. Porque quanto mais impacto o carvalho recebe em cima, no seu tronco, nas suas folhas, mais ele aprofunda as raízes. Então, depois de uma grande tempestade, os estudiosos, os geólogos, os caras que estudam a tempestade, procuram os carvalhos, porque é a única árvore que se permaneceu de pé no meio da tempestade. Porque é uma árvore que ela sofre impacto em cima, ela aprofunda a raiz. Quanto mais impacto ela recebe em cima, mais ela vai aprofundando as suas raízes. Deus nos ensina sobre isso quando Ele nos compara com a árvore. É como se muito impacto viesse em cima, mais você se aprofunda com ele, mais as suas raízes vão aprofundando com ele. É como se fosse um grande iceberg, que para cima, por mais que pareça pequeno, a sua profundidade é o que te dá estrutura. É por isso que o carvalho vai balançar, ele vai soprar, ele vai entortar, ele vai chegar a encostar no chão, mas ele vai se erguer porque as suas raízes, ele é muito maior para baixo do que para cima. E esse para baixo nós entendemos que é a nossa comunhão com Cristo. Quanto mais você aprofunda suas raízes em Cristo, vai ventar em cima, e quanto mais venta em cima, mais você se achega a Deus. Quanto mais o negócio ficar difícil, mais você se achega a Deus. Você é um carvalho, querido. Você é um carvalho, você é um terebinto, como a Bíblia fala sobre a árvore terebinto, que nasce em lugar difícil, mas exala cheiro bom. As pessoas não entendem por que num lugar desértico, onde que não nasce nada, nasce uma árvore com cheiro bom, folha bonita, seus frutos são bonitos. Então, a Bíblia vai nos comparar a árvores plantadas junto a ribeiros,
pode vir vento que você continua firme. E a sua firmeza, a sua estrutura está sendo observada por pessoas lá fora, querido. Nós, às vezes, no tempo da abundância, pregamos, falamos, se Deus fizer, Ele é Deus, né? Não importa, eu não te adoro pelo que o Senhor faz, eu adoro por quem o Senhor é. Agora é a hora do louvor que nós tanto louvamos ser manifestado na nossa vida como uma palavra, como uma vivência, como uma estrutura. Realmente eu não te adoro pelo que o Senhor faz, Senhor. Realmente, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se não fizer, nós estamos aqui firme na posição. O terceiro tópico que eu quero deixar para vocês hoje, ainda seguindo o segundo, tenha uma fé inabalável. Tenha uma fé inabalável, e você só vai adquirir isso aprofundando raízes. Terceiro ponto, está sempre se sentindo sempre seguro. Quando você anda com Cristo, quando você anda com pessoas que estão alicerçadas na palavra, você se sente seguro. O Salmo 91 ele fala sobre isso. Tantos outros salmos, né? Vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Elevo meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É a hora desses versículos que nós usamos como poesias, usamos em muitos casos, né, para ajudar um irmão, né, quando a pessoa está com uma dificuldade, nós citamos esses versículos. Agora é a hora de nós vivermos aquilo que nós citamos para o nosso irmão. Acreditar, ter a confiança que tudo está no controle do Senhor. Nada foge do controle de Deus. Aquilo que Deus não faz, Ele permite. O que não é feito por Ele é pela permissão dEle. Sabemos, irmão, que muitas pessoas, né, nessa pandemia foi embora. Acreditamos que está com o Pai. Acreditamos, como nós soubemos de tantos acontecimentos que teve, como teve em São Paulo a represa que estourou e matou tanta gente. Entendemos que é um momento que pessoas estão sofrendo, lógico, mas isso não pode atrelar que Deus não está no controle. Ele está no controle. E como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu precisava compartilhar com você essa palavra. Essa palavra está gritando no meu coração já há alguns dias. E foi uma live bem rápida porque eu precisava compartilhar isso com você. Esse é o momento onde a palavra fala, agora é o seu momento de ter uma experiência com Deus. Falamos da fé de Abraão, falamos da coragem, da ousadia de Jacó, falamos das promessas sobre Isaac, falamos dos profetas maiores, falamos da história de José, o sonho lindo que ele teve, falamos de Daniel na cova dos leões, falamos da índole de Sadraque, Mesaque e Abednego se permanecer fiel. E a nossa história, querido? Qual é a nossa história com Deus? A pandemia está aí, os momentos estão aí, as dificuldades estão aí, mas é o momento de você criar uma história com Deus, permanecendo fiel. Como diz o texto de Isaías, a quem enviarei? Quem irá por nós? Talvez você seja essa pessoa que esteja aí do outro lado me ouvindo dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me, me levanta no meio dessa nação. Nós já falamos sobre a história de Ezequiel, que se preparou para ser um sacerdote. Deus falou, eu quero um profeta. Talvez você se preparou para ser um grande empresário, Deus está falando, mas agora eu estou precisando de um profeta. Talvez você se preparou para ter um grande empreendimento, Deus está dizendo, mas nesse momento o dinheiro não está resolvendo nada, o dinheiro não está mudando nada, porque a história chegou para quem tem, para quem não tem, e está dizendo, é nesse momento que eu preciso de um João Batista, preparando, se levantando e anunciando boas novas.
Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Então, eu vim aqui nessa tarde para dizer para você, fica firme. Isso é um momento que já já vai passar. E talvez esse é um momento de tudo aquilo que você louvou, de tudo aquilo que você falou quando tudo estava bem para Deus, você fazer ser manifestado na sua vida hoje. Se posicionar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ter ficado até agora aqui comigo. Tentei gravar 2 vezes, mas eu fui derrubado aí pelo Facebook. Mas conseguimos liberar essa palavra. E que Deus abençoe a sua vida. Fica firme. Parece que não, você pode achar que não, mas tem pessoas te observando. Qual é o seu posicionamento nesse momento? Qual é, se as suas palavras estão de acordo com as suas atitudes nesse momento? Fica firme. Que Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo vai estar gravado, não vai ficar na página por muito tempo, mas vai estar lá no YouTube. Se isso edificou a sua vida, se isso fez sentido para você, compartilha lá depois. E que mais pessoas possam ser alcançadas. E que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Fique com Deus.